Então não está preparado é a coisa mais real possível, ok? Versículo 16. E Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, bem como... Não, são 15, né? Peraí, 16. Onde fala aqui, e ungirás Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Já dá a entender aquela pessoa a quem Deus vai instalar sobre mim, me ungir para ser pai sobre ela, ele já está me indicando que esse vai ser o meu sucessor. Tem igreja que você vai, aí o pastor começa a olhar, pô, o cara canta bem, o cara fala bem, esse cara vai tomar meu lugar. Aí o que ele começa a fazer? Começa a dar umas rasteirinhas em você. Começa a dar uma queimada em você. Porque ele não quer que você cresça. Porque se você crescer, você vai fazer concorrência para ele. Então é onde você vê muitos homens e mulheres cheios de capacitações em Deus. Mas o pastor não me reconhece. Ele reconhece sim, ele tem medo. Porque ele não olha você como filho, ele olha você como ovelha. E se ele olha você como ovelha, ele olha você como um concorrente, não como um parceiro. Então a característica de pai é saber que as pessoas que Deus está chamando para andar comigo são aquelas pessoas que vão tomar o meu lugar. E quer saber de uma coisa? Estou nem aí. Como? Vou ficar feliz? Exatamente. Exatamente. Por isso Deus me deu uma mulher de 10 anos mais nova. Entendeu? Eu ainda tenho planos ainda, uns planos bons, entendeu? Então que o Senhor levante logo a fiarada, eu treino essa cambada, vocês vão fazer aquilo, mas eu vou dar de pirandela. Que Jesus está voltando e lá em cima não tem as pegadas que eu estou afim, entendeu? Então, sim, sem dúvida. Ainda mais agora que inventaram o Zap. Rapaz, é meia-noite aquele blim, blá, é 1 hora da manhã, blim, blá, e pior que não é só os filhos espirituais, os filhos dos filhos espirituais também te chamam, que agora, além do mais, eu não sou pai espiritual, eu sou vô espiritual, que os filhos dos filhos, ô vô, estou precisando de ajuda aqui. Eu falei, ai caramba, fala filho, você não dorme não, você é o leão de Judá, né? Ele não dorme no 1 hora da manhã. Por quê? Porque eu sei que é isso. Aí no final da conversa com o meu, estou falando neto, mas não existe neto no reino, estou brincando com vocês aqui. O meu neto espiritual escreve assim no finalzinho: te amo. Eu falei, então você pode me ligar às 4 da manhã, 5 da manhã. Ele falou a palavra certa, o acesso, ok? Versículo, onde é que está lendo? 16, versículo 17. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus revela qual o chamado do filho. Veja que interessante, Deus está falando para Elias o que Eliseu vai fazer. Olha que interessante. Vocês perceberam aí? Deus revela para o pai qual vai ser a pegada do filho. Sabe por quê? Para você não perder tempo, mano. Deus revela no meu coração o que Ele quer que você, o que Ele quer que você faça. Então eu começo a preparar você. Você não perde tempo. Time is money. Tempo é dinheiro. E Deus tem pressa. Por isso Deus está restabelecendo paternidade, porque Deus tem pressa para estabelecer o reino dele na terra. Ministros não estão fazendo o papel, então paternidade dá destino, ok?
Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus tem sempre um remanescente, um povo que não se curva, mas espera. E isso é o que eu estou percebendo, tá? Que quando chegou o tempo Deus me chamar para exercer a paternidade, Deus automaticamente começou a levantar os filhos. E o que são os filhos? São homens e mulheres que não mais estão contentes com o sistema religioso presente, não estão mais contentes com a igreja no formato que está. Então está uma geração aí fora que está totalmente descontente, frustrado, órfãos. A igreja brasileira está com 2 recordes: o maior número de gente que entra e o maior número de gente que sai. Porque as igrejas estão sabendo fazer as campanhas para atrair gente, mas não tem sêmen espiritual, não tem hombridade, não tem depósito, não tem palavra para manter. Então a pessoa entra, começa a viver lá dentro, daqui a pouco ela começa a sentir mais fome, não tem. Aí você percebe que eles não estão te alimentando, eles estão te enganando, com mais show, mais evento, mais campanha, mais isso. Aí você vê que passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você não progrediu nada, e assim fica. O Dr. Miles Monroe, falecido Miles Monroe, falava que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque quantos poemas que não foram escritos, quantos médicos que não exerceram sua medicina, quantos gênios morreram sem que eu fosse despertado o dom deles. Porque isso é a função da igreja, não é a função do governo. Que a função da igreja não é só despertar apóstolo, profeta, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não! É despertar também bons médicos. Porque tem bons médicos que eram para estar atrás no púlpito. E tem muito pastor e pastora que está no púlpito que tinha que ter sido bom médico e boa médica. Uma coisa é o que ela fez, outra coisa é o que ela deveria ter feito. Uma coisa foi o que ele fez, a outra coisa é o que ele deveria ter feito. Eu ensino, não está aqui, mas eu ensino que lá no Apocalipse tem 2 livros. Tem o primeiro livro, que é o livro da sua salvação. Fazer a chamada lá, teu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus, passou na fase 1, está dentro, está no céu. Mas vai se abrir o segundo livro, chama-se, é que você vai comparecer ao trono, chama-se trono Bema, o primeiro trono da salvação. Creu, está salvo. Não creu, vai ficar aqui, tem negócio para tu, vai para lá, certo? Beleza. Aí vem o segundo trono, que é o trono das obras. É aquele livro, sabe aquele livro que está escrito lá no Salmo, que antes de eu nascer, o Senhor mesmo já escreveu um livro a meu respeito. Caso vocês não saibam, já tem um livro que escreveram a respeito de vocês. Se ninguém mais escrever um livro a respeito de vocês, Deus já escreveu um livro a respeito de vocês e de mim. Aí vai chegar lá, vem cá, né? Próximo, senta aí. Aí vai pegar o livro, o seu livro, falar, brother, se é nascer de novo, tal, você ia fazer isso. Aí ele joga para a tua cara, e aí? É aí que vai ser dito. O tanto que você fez, o tanto que estava no livro que era para você fazer. Eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que está escrito no livro. Percebeu? O sistema está só fazendo você gastar tempo e nunca faz você enxergar o livro. Tem muita gente ocupadíssima fazendo nada. Enquanto estiver aqui, porque eu estiver lá no livro já não tem mais jeito, né? É
Sim, então por isso, Deus está levantando a paternidade, tá? O apostólico, o profético, para tirar pessoas dos círculos, tirar pessoas dos círculos e colocar as pessoas em ciclos de glória em glória. Então vocês estão no primeiro ciclo, depois no segundo ciclo, depois no terceiro ciclo, de glória em glória. A função real dos educadores na palavra, da paternidade, é levar você à estatura de varão perfeito, é tirar vocês da meninice e levar vocês à maturidade. Ser maduro não é não errar, ser maduro é saber o destino, ainda que erre no processo. Deus não tem problemas quando você erra, Deus tem problema quando você insiste no erro. Aí chama-se a operação do erro, a operação do engano. Por isso, quando eu estou consultando muito a Simone nessa pegada, entendeu? Fala, amor, uma pessoa está me falando uma coisa, a outra pessoa está falando a mesma coisa. Epa, uma coisa é eu errar, me arrependi, amém. Outra coisa eu estar querendo insistir numa coisa que Deus não quer. Uma coisa que meu pai espiritual falava para mim, ele falava: não fique montado em cavalo morto, não tenta salvar aquilo que não quer ser salvo, não tenta melhorar aquilo que não quer ser melhorado, não insista, abra mão. Jesus entrava no lugar, não tinha atmosfera, ele batia a sandália e ia embora. Saia da onde você é tolerado e vá para onde você é celebrado. Às vezes a gente fica perdendo tempo, morre você e o tempo, e aquelas pessoas que estão lá. Ok? Deus fala que cuida de cada um de per si. Sim. Para só um pouquinho. Ser maduro. Ser maduro não é não errar. Ser maduro é você ter a condição de você saber onde errou e você voltar. Que você errar é natural. Você persistir no erro, aí você está andando debaixo do espírito de engano. É isso, filho? Ok? Você vai mandar repetir a fita? Eu não consigo repetir. Né? Tá? Então, o que acontece? Uma coisa é você errar. Você entrou numa rua e, caramba, errei, né? Errou. Outra coisa, você entrou na rua, estão falando para você, mano, você viu muito carro vindo assim, no sentido contrário, você falou que gente doida, todo mundo vindo no sentido contrário. Você não está se mancando que você que está na contramão? GPS, quando você está no complexo do alemão. Entendeu? Então isso é andar no espírito de engano. Você sabe, né? É que nem o meu neto espiritual. Ele perguntou para mim sobre Jonatas e Davi, né? O Jonatas, filho de Saul, é um bom exemplo disso. O Jonatas sabia que a unção não estava mais sobre o pai, estava sobre Davi. Tinha aliança com Davi, entendia quem era Davi, mas não tinha coragem para andar com Davi. O que aconteceu com ele? Morreu ele e Saul. Isso que eu chamo de geração Jonathan. Sabe que aquele lugar está errado, mas como tem muita amizade, tem tempo de casa, não tem coragem de sair. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer aquele lugar e ele junto. Chum! Nham, nham, nham. Respira fundo. Versículo 19. Versículo 19. Versículo 19. Cadê? Eu não estou nem chegando, mas onde que eu estou aqui? Versículo 19. Aqui. Ixi.
Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Elias procura Eliseu. Pais procuram filhos, ministros procuram obreiros. Deus nos chama vagabundos para a obra. Tá? Você pode ver, quando Elias vai chamar Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Ele estava com a junta de bois, estava no trampo. Isso nos leva ao entendimento de que Deus não chama desocupados. E nós vamos reparar isso na igreja. Você pode ver as pessoas que têm 4, 5 funções na igreja, assimilam mais 2, 3. E gente que não faz nada na igreja, só reclama da igreja. Então tem aquela pastora que disse, né? Quem não trabalha, atrapalha. Tá? Então, uma outra característica: Deus não chama a gente desocupada, Deus chama a gente que gosta de trabalhar, ok? Pais procuram filhos. Ele procura, a paternidade não procura alguém para trabalhar para ele. Paternidade procura filhos para ele trabalhar para o filho. Eu não faço reuniões para as pessoas trabalharem para mim. Eu faço reuniões para eu servir vocês. Por isso que Paulo fala: eu vou preso para que vocês ficam livres. Eu sou apedrejado e chicoteado para que vocês tenham saúde. Eu sofro para que vocês não sofram. Agora não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto são instituições religiosas enormes, dando grana e fama para um cara só. Essas igrejas de uma só pessoa é famosa, é chamado de Migdal, Torre de Babel, sistema babilônico. O sistema babilônico é esse sistema. O sistema babilônico é aquele que, se aquele camarada sai lá do píncaro da glória, se ele sai de lá, a igreja fale, porque a igreja depende dele. Ele é a estrelinha da igreja. E Deus está saindo fora desse sistema estrelinha e está levantando verdadeiros apóstolos e profetas. Verdadeiros apóstolos e profetas não aparecem, estão nos alicerces. Os apóstolos e profetas que foram sendo levantados, os verdadeiros, estão voltando para a sua insignificância. Os falsos vão continuar aparecendo nas TVs e nos eventos. Eu apóstolo, eu apóstolo, 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 apóstolo. Os falsos vão continuar. Os verdadeiros estão sendo tocados pela palavra, estão se curvando, estão voltando para o seu lugar. Porque o lugar verdadeiro de apóstolo e profeta é debaixo do seu pé, não é na cima da sua cabeça. Yes? Para a gente terminar, levei uma cacetada na nuca aqui agora. Para a gente terminar, abra aí no livro de Mateus. De Mateus. Mateus 27. Nós vamos ler do 24 ao 31. Vamos ler do 24 ao 31. Deixa eu checar para ver se eu estou correto. Isso aí. Mas antes de ler isso aqui, me ocorreu um fato. O meu pai espiritual, ele era americano. E ele usava muitos exemplos da América com a gente, né? Ele falava que o pessoal lá do FBI tinha o departamento que cuidava do dinheiro falso, né?
a entrada e saída de dólares falsos, né? Então o FBI tem um departamento que só cuida disso. E é interessante, como é que eles treinam os seus agentes para lidar com dinheiro falso? Os caras passam 8 horas por dia só lidando com a nota verdadeira. É proibido entrar uma nota falsa no departamento que trabalha com falsidade. Por quê? Os caras ficam cheirando, trabalhando só as verdadeiras, só as verdadeiras, só as verdadeiras. Ele vai criando uma intimidade tão grande, um conhecimento, um know-how, uma tecnologia tão grande, que depois de um tempo, à distância ele reconhece uma nota errada. Então, muitas vezes nós temos que treinar e ensinar não só as maneiras verdadeiras, mas também como se faz o falso. Ok? Por quê? Muitas vezes eu posso estar em dúvida se eu estou no caminho certo ou não. Então, com as informações, João 8,32, conhecerás a verdade vos libertará. A gente usa essa expressão para o incrédulo, mas esse versículo é para a igreja, para nós, porque conhecer a verdade é constante e contínuo. Porque a verdade que move você hoje não é a mesma verdade que vai mover você amanhã. De glória em glória, de glória em glória. Deus falou para você uma verdade, tá? Você está nela aqui. Daqui a 8, 9 anos, Deus aumenta o nível da verdade. Ele não tem 2 palavras, ele aprofunda a verdade, ele te leva para mais profundo, para mais dentro dele. Então essa verdade que você está aqui continua sendo verdade, porém ela já não te sustenta mais, porque ele te convida a entrar em verdades mais profundas da presença dele. Isso que é glória a glória, de glória em glória. Ele vai revelando cada vez mais aspectos do caráter dele para nós. Ok? Acharam Mateus? Mateus 27? Você pode ler para mim, irmão, agora é mais curtinho. 24 a 31. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador levantou Jesus para o pretório. Reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um cajado, um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspiram nele, tomaram o caniço e devam-lhe com ele a cabeça. Depois de terem escarnecidos, despiram-lhe o manto e os vestiram com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Muito obrigado. Bom, quem fez isso com Jesus? Foram os romanos. Ok? Antes de entrar nessa parte, deixa eu falar uma mensagem. O evangelho que hoje nós vivemos aqui, antes dele chegar a nós, ele saiu de Jerusalém, ficou sob debaixo da influência romana. Depois de Roma foi para a Grécia, depois da Grécia foi para a Europa, depois da Europa foi para os Estados Unidos e chegou para nós aqui, tá?
Então, o evangelho que nós ouvimos dos púlpitos hoje é um evangelho americanizado, que passou pela Europa, que passou pela Grécia, que passou por Roma. Sabe aquela história que encontra um conto, aumenta um ponto? Ok? Então, muita coisa do que nós ouvimos hoje nas igrejas não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Nossa, lá. Nada a ver. Tá? Agora, porque nas traduções, nas interpretações, foi se perdendo tanto, que o evangelho que a gente ouve hoje está totalmente desfocado. A palavra correta é escorioses, torto. É por isso que Deus está levantando novamente os apóstolos e profetas. Está escrito no livro de Efésios que a Bíblia foi escrita debaixo de unções proféticas e apostólicas. Então Deus está levantando profetas e apóstolos para buscar na raiz novamente a palavra e trazer de novo a palavra. Tá? Então o evangelho que nós ouvimos hoje foi contaminado pela mentalidade romana, depois pela mentalidade grega, depois pela mentalidade europeia, depois pela mentalidade americana, para depois chegar para nós aqui. Então agora eu quis explicar isso para vocês entenderem. Agora vocês vão ver algumas coisas, tá? Os romanos pegam e começam a tirar sarro de Jesus, ok? Agora se liga, qual é a primeira coisa que ele faz? Os romanos põem não se esqueça que os romanos não tinham nada a ver com os judeus, nada a ver com as promessas de Deus para nós, firmeza? Eles vão brincar com Jesus daquilo que eles viram, ok? Então qual é a primeira coisa que o judeu viu no sistema e vai querer tirar proveito disso, brincar com Jesus? A primeira coisa que eles fazem com Jesus, coloca um manto, uma capa. O que significa capa? Significa dar para você um ministério. Vai tomando nota aí. Aí o que acontece? Primeira coisa que eles fazem, eles põem uma capa em você. Estão tirando sarro, tá? Aí fazem uma coroa, mas fazem uma coroa de espinhos. Para nós uma coroa de espinhos tem um significado muito vago. Agora eu vou explicar o que isso quer dizer. Todo rei usava uma coroa, correto? A coroa, os espinhos eram, as pontas eram para fora. Você vê, o desenho de coroa, as pontas são para fora, não para dentro, as pontas são para fora. Por quê? A coroa era a última arma de um rei. Então, quando o seu reinado era atacado, o seu reino era atacado, os soldados dele perdiam, os inimigos avançavam, tomavam o seu reino, os seus soldados de dentro perdiam a batalha, entravam na sala do rei, ele tentava lutar, tiravam a arma, ainda ele tinha o último subterfúgio dele, a última arma, que era a sua coroa com as lanças. Ele tentava se defender com a cabeça. Dar a cabeçada era uma arma. A coroa era uma arma. O que significa? Por que os romanos colocaram a coroa com espinhos para dentro? O que era uma arma de libertação se transforma em você uma arma de acusação. Então o falso ministério, a falsa autoridade, coloca em você um ministério, mas te enche a cabeça de culpa, de acusação, de apontamento. Não abre o seu entendimento, ela te enche de culpa, ela te enche de tarefas, ocupacionismo, ela te enche a cabeça de dores. Ok? Aí na sequência
que eles fazem? Eles dão um caniço. O que é um caniço? O símbolo de autoridade era um cetro. Um cetro era uma madeira, era uma coisa sólida. Por que dava um caniço? E olha que interessante, preste bem atenção nisso, tá? Você lembra que Moisés, os homens tinham a autoridade, a capa era o ministério, o cetro era a autoridade. Então o que ele faz? O que o romano fez com Jesus? E Jesus aceitou fazer, porque Jesus estava no controle da situação. Jesus estava deixando-se julgar nele, para que a gente não precisasse mais passar por isso também. Olha só o que o romano faz. Dá um caniço. Você pode segurar, irmão, segura para mim. Dá um caniço, ok? Tira da mão de Jesus o caniço e com o próprio caniço bate-lhe na cabeça. O que é isso? É aquela igreja que te dá um pouco de autoridade oca, uma pseudo-autoridade, um pseudo-cargo. Mas se você não fizer do jeito que ela quer, ela pá na sua cabeça. Os romanos estavam satirizando o sistema religioso presente. E qualquer semelhança hoje é mera coincidência. A gente não vê isso hoje? Fazendo isso com pessoas. A coroa que era para proteger é a que mais te acusa, é a que mais te machuca. A autoridade que deveria estar servindo você quer mais ser servida por você do que servir você. Não vou citar nomes, mas na década de 90 eu conheci um casal, e esse casal eles tinham um ministério ali na zona norte, zona oeste, de que pegava drogados e levava para casa deles e cuidava deles, dava vida por eles. Um casal. E Deus começou a honrar esse casal, começou a dar mais vidas, mais recursos. Anos depois, eu vejo esse mesmo casal saindo de uma Jaguar, um chofer e várias seguranças. Eu olhei para ela, sua perua, eu fui no teu primeiro culto, em que você amava os perdidos. Agora você anda com um Jaguar com vários jagunços para tomar conta de você. Quando começou a usar a autoridade para si mesmo, a favor de si mesmo. É aquele sistema que enquanto você está sadio, eles usam você. Você ficou doente, rechaçam você. Porque vive de números, vive de resultados. Mas graças a Deus, que hoje Deus está restaurando. As coroas é para proteger a nossa cabeça, proteger a nossa fé, proteger o nosso entendimento. Os mantos estão vindo com autoridade sobre nós, um verdadeiro reconhecimento. E Deus está restaurando, não está dando mais caniço, falsa autoridade oca. Não. Está levantando verdadeiros homens e mulheres com firmeza. Vamos ficar de pé? Pai, a minha sincera oração é que o Senhor esteja realmente habilitando homens e mulheres no Espírito Santo e na palavra, que o Senhor levante verdadeiros líderes, que o Senhor levante verdadeiros pais e mães espirituais, pessoas que aceitem não só o cargo, mas principalmente o encargo
de se doar para que outros sejam felizes, que paguem o preço para que outros alcancem seu destino, que entendam que convém agora que ele cresça e você diminua. Nos dê, Senhor, a visão que teve João Batista com relação a Cristo. Quando Cristo passa, João Batista aponta Jesus para os seus discípulos. Pai, nos dá uma visão geracional, que nos ensina a ver, Senhor, fazer planos de muito tempo adiante, que se o Senhor não vier daqui a 10, 15, 20, 30 anos, nós tenhamos, Senhor, várias gerações que descenderam do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa missão. Pai, abra o céu sobre nós, revela-nos a nossa missão e capacita-nos no nosso ministério. Pai, que não venhamos a ficar adorando o nosso ministério, esquecendo que nós temos uma missão e que nós seremos por Ti chamados pela nossa missão e não pelo nosso ministério, mas pela nossa obediência, pelo nosso amor, pela nossa sincera atitude contigo e para com as pessoas que o Senhor nos dê. E venha nos dar. Pai, faça-nos entender a diferença clara da herança e da promessa. Pai, revela-nos a sua herança para nós. Revela-nos a sua herança. Revela as pessoas que o Senhor quer que a gente cuide, Senhor. Qual é realmente, Senhor, a nossa missão? E nos capacite ministerialmente para isso. É o que nós pedimos e rogamos e já agradecemos, papai, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.